Boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai ler 1 Samuel capítulo 6. É, Vamos continuar ainda, né, por um tempo, dessa leitura, dessa live, na Arca de Deus sendo roubada, e capítulo 5, como vocês já viram no canal, já assistiram, ou vão assistir ainda, se não assistiram, né? Ele fala sobre como Deus lidou com isso, com essa situação, o que aconteceu, como ele fez, o que de fato passa ali. E a gente vai falar muito, né, no capítulo 5 falamos, aliás, no capítulo 5 sobre confiança também, né? Que é importante a gente ler e saber como é que foi. Como eu postei e ficou uns dias sem postar, teve um erro na minha postagem, eu postei um vídeo errado, ao invés de postar o de fato, mas só passando aqui para vocês, ó, o 5 ele é curtinho, são só 12 versículos, tá bom? E ele vai falar sobre os filisteus terem tomado a arca e colocado a arca, gente, junto com o deus deles chamado Dagon, no templo de Dagon. Então, assistam, e reflitam nisso, porque parou nessa parte. A gente parou nessa parte em que Deus age com o povo, sem precisar de Israel, sem depender de Israel. Deus é quem age mesmo diretamente com o povo, com os filisteus, por terem roubado a arca, né? E ele põe a mão dele, a justiça dele ali. Então, mesmo que você já esteja assistindo o 6 hoje, assista o 5. Ele é curto, mas é rico demais em informações, principalmente, né? Então, vai ser importante. E com certeza o Espírito Santo nos fez revelações muito maravilhosas para o capítulo 5, que são necessárias na nossa vida, em dias difíceis e em dias em que a gente acha eh, que Deus está agindo de forma injusta, ou que Deus está agindo de forma, ou que nós, né, tomamos como injusto algo que acontece e que Deus permite que aconteça, enfim. Então assistam o 5 porque ele é muito importante, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer a nossa oração agora para iniciar o capítulo 6. Eu botei o número 10, mas são 6. Vamos lá então. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos põe unidos aqui, como a tua igreja, como teus filhos, teus servos, teus amigos. Obrigada, meu Deus, porque nós temos o privilégio de ter acesso à sua palavra. A gente pode abri-la a qualquer momento e o Espírito Santo ser revelado a nós através do que ele escreveu, a sua palavra ser revelada a nós. Nosso coração, nossa mente sendo moldados, sendo ensinados pelo Senhor, né? E a gente agradece porque temos esse momento hoje, temos esse privilégio de dizer que quando abrimos a palavra de Deus, nós somos ensinados pelo autor sobre ela. Então, que a gente possa ter a ideia, a noção, a certeza, meu Deus, de que tudo que nós fazemos em teu nome, tudo que nós fazemos pelo Senhor, pelo próximo, sendo pelo Senhor, assim, então, pedimos para que o Senhor recompense o nosso coração nos momentos difíceis, que o Senhor nos recompense com paz, que o Senhor nos recompense com sentimentos tirando os sentimentos ruins que às vezes a gente carrega no nosso coração, medo, ou ansiedade, ou fraqueza, ou todas aquelas coisas, Senhor, que possa ser contado em nosso favor todas as vezes, meu Deus, em que estamos levando o seu nome, em que estamos reconhecendo o Senhor como o único nosso Salvador. Reconhecendo, meu Deus, que dependemos de Ti para tudo. Então, que o Senhor nos recompense, meu Deus, mas sem que seja uma coisa no sentido de recompensar propositalmente ou com intenções de fazer algo só para receber a recompensa. Não é assim que queremos funcionar. Nós queremos ter um relacionamento genuíno, puro com o Senhor, na qual a sua lealdade já nos recompensará imensamente em prol de tudo aquilo que fizermos para ti, em teu nome. E que a gente possa ser genuinamente mudados pela sua palavra, que a gente possa realmente querer fazer a diferença onde quer que a gente vá. Então, que hoje, Senhor, nosso espírito possa ser alimentado pela tua palavra, pelo o pão da nossa vida, que é o pão eterno, que é a sua palavra, e que o Senhor possa nos edificar em todos os momentos, meu Deus, da leitura, do começo ao fim. Que a gente possa ouvir a tua palavra, que a gente possa aplicar em nossa vida a sua palavra, que a gente faça a diferença, não somente no externo, no mundo das pessoas em que vamos passar na vida, mas também no nosso interno. Para que a gente possa ter a força, para que a gente possa ter todos os atributos que o Espírito Santo nos dá infinitamente em sua graça de graça. Então, nós agradecemos, pedimos para que o Senhor nos livre de todos os males, seja ele espiritual, mental, psicológico, né? Físico, profissional, que estejamos amparados pelo seu nome, que ao clamar o seu nome, a gente entenda que depender do Senhor é motivo de orgulho, depender do Senhor é uma necessidade.
cada um de nós. Tenha misericórdia de nós que às vezes não sabemos orar, não sabemos conversar, mas que o Espírito Santo possa traduzir nosso coração. Que assim como diz a palavra, né, possa traduzir os espremidos do nosso coração, o barulho do nosso coração. Que às vezes, Senhor, é tão barulhento o mundo que a gente se perde, que a gente não consegue ouvir sua palavra de tão alto que os ruídos externos são. E a gente precisa ouvir a sua palavra, a gente precisa, meu Deus, ter uma comunhão contigo tão pura e genuína, que seja algo mais do que prioridade na nossa vida, que seja vital para os nossos dias. Então, agradecemos que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor me guie, que o seu Espírito possa pôr as palavras corretas nessa live para que a gente possa aprender e passar à frente, aplicando no nosso dia a dia. Em nome de Jesus agradecemos, essa live é consagrada a Ti, Pai. Amém. É isso. Vamos lá então. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, isso está no capítulo 5, então eles já estão há 7 meses a arca lá. Eles estavam desesperados, uma vez no capítulo 5, desesperados porque começaram a aparecer doenças, tumores, né, neles, e eles ficaram com medo de Deus, dizendo que era a arca, né, era o Deus de Israel. Então, quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. E eles responderam: Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão que a sua mão e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Mão de Deus, né? Porque a mão dele vai pesar neles no capítulo 5, que é o que nós lemos ontem, que foi postado ontem, mas que a gente está falando hoje sobre. Ok? Os filisteus perguntaram: Que oferta pela culpa devemos lhe enviar? Eles não sabem o que é oferta pela culpa, eles não são israelitas, né? Eles não têm ideia o que que é oferta pela culpa especificamente. Então, o que que a gente manda? Porque eles têm outra cultura, outros deuses, outras crenças, outras formas, né? Nem sei, na verdade, como é que essa crença pagã, né, deles lidavam com o pecado. Não sei se existia pecado. Pecado é uma forma, é uma modo operante de Deus, porque o pecado ele é a morte, é a morte, né? Significa a morte, separação. Então você tem uma separação espiritual com Deus, algo que esses outros deuses não têm, porque não são Deus, não tem nada absolutamente, são imagens ocas, são paredes, tudo não tem vida, né? Então, não sei qual era a forma que eles faziam, e não sei se existia nem pecado na mente deles, porque o pecado ele é um conceito espiritual, né? E é um pecado. O pecado ele é um conceito de Deus, é um conceito de Deus, o Deus Criador, que nós cremos, né? Então, toda vez em que temos essa morte espiritual, né, os seres humanos têm a morte espiritual, é porque saíram da presença de Deus. Então, eles não sei se eles têm isso, né? Então, eles não têm informação correta. Ah, tá bom, vou mandar a oferta pela culpa que vai ser isso, isso. Não, eles não sabem. Então, eles perguntaram. E eles responderam: 5 tumores, veja bem, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Olha como eles fazem a oferta. Por que que eles estão falando dos tumores especificamente? Né? Uma das pragas que vocês vão ver no capítulo 5, que Deus enviou para todos eles, são tumores. Então, eles estão enviando tumores, que quer que seja a forma física que eles criaram para tumores, né? De ouro, e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Então, eles estão entregando a praga de volta, mas em ouro, né? Como se fosse uma oferta. Façam imagens de tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Isso lá de Êxodo, né? Somente quando esse Deus os tratou severamente é que eles deixaram os israelitas seguir seu caminho.
Agora, então, preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem na carroça, mas afastem dela os seus bezerros e ponham-os no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Então, eles têm a crença de que as coisas acontecem por acaso. Mas é uma coisa que como é que diz? É, não é controvérsia a palavra, mas é uma coisa que ah, não é coerente, né? Porque como é que pode eles imaginarem que Deus pode responder, né, sim ou não, mas que tem um acaso solto por aí? Então, não é que eles estão dizendo se for para o seu próprio território, né? Se a vaca for para o seu próprio território, então foi o Senhor que trouxe. Se ela não foi, aí não foi o Senhor. Não, eles não dizem isso. Eles dizem, se for, sabemos que foi o Senhor, Deus de Israel, que fez isso. Se não for, então aconteceu por acaso. Então, o que que é o acaso? Como explicar o que é o acaso? Obviamente, tem várias teorias do que é o acaso hoje por aí, né? Mas conhecendo o seu Deus, conhecendo o Deus do cristianismo, conhecendo o Deus que criou, né, o Criador mesmo, seria o acaso quando você faz essa comparação, ou quando você insere a palavra acaso dentro de um Deus que sabe de todas as coisas, que atua em todas as coisas, que permite todas as coisas acontecerem da forma, né, dele. Então, e que é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Então, o que que é o acaso e Deus? Como é que a gente pode misturar o nome Deus e o acaso, né? Eles podem, porque eles não têm o ensinamento que nós temos, eles não conhecem Deus de Israel como Criador, né? É, então, para eles é assim, se Deus de Israel, né, levar a vaca para um lado X, a gente vai saber que foi ele. Se não, foi nada. Foi uma casa, mas assim, vamos continuar vivendo, continuar os tumores por aí, a praga, né, todas por aí, os ratos, tudo mais, a gente deixa como é que tá, porque foi só o acaso. Então, é uma prova, só esse versículo por si só é uma prova de que não existe o acaso. Porque o acaso ele contradiz com qualquer outra crença especificamente. E, óbvio, você vai ler teorias sobre o acaso, você vai entender da forma, né, querem que você entenda. Mas não é uma ciência exata, não é, vocês não vão entender o que é o acaso especificamente, né? Porque não tem. Então eles disseram isso. Se não for, tudo bem. O que aconteceu conosco foi por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria e as amarraram em uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então, cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Veja, naquele dia, o povo de Bet-Semes, os levitas tinham deixado a arca, né, tinham descido a arca, e eles fizeram sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro, um por Asdod e outro por Gaza,
outro por Ascalon, e outro por Gate, e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme os números das cidades filisteias, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados no campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. Nada mudou. Vocês conseguem entender que Deus não muda? Logo, a palavra de Deus não tem como ser adaptada à era em que estamos, ou ao momento que estamos, seja ele político, seja ele independente. Então, nada muda, porque isso aqui já faz. Quanto tempo faz? Desde que Moisés escreveu as tábuas, né? Desde que a arca foi montada, desde que tudo aconteceu. E ele não mudou. Não é porque, não, a arca foi mudar, foi roubada, e aí ficou uma confusão, e aí os sacerdotes fazem, mas tá um pouco confuso. Vamos abrir uma exceção? Deixa eu ver o que que tem ali. Não, é o mesmo Deus. É a mesma forma de operar, é a mesma forma de viver, é a mesma forma de responder, é o mesmo Deus. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. Agora veja bem, Deus teve responsabilidade, Deus mandou eles olharem para dentro da arca. Deus falou: Oi, que saudade de vocês. Eu estava lá na Filistéia, agora, na Filistéia, agora eu vim para cá. Estou com saudade. Olhem para mim. Olhem para minha glória, olhem para as tábuas. Deus falou isso. Então, olhar para não se mistura, né? O santo com o profano. Não faz bagunça na ordem de Deus. Não se faz bagunça na ordem de Deus. Não se reescreve o que Deus escreveu. Não se reestrutura o que Deus estruturou. Não se reinventa o que Deus fez. E não se reorganiza o que Deus organizou e da forma que ele organizou. Então, por terem olhado, eles morreram. E aí, se uma pessoa normal que não entende a palavra de Deus, ou que questiona Deus, as ações de Deus, e, né, o tempo de Deus, ou o humor de Deus, a pessoa fala, nossa, mas porque olhou para a arca, ele matou 70 pessoas, 70 famílias ficaram sem seus parentes, 70 pessoas morreram, 70 vidas foram. Deus pediu para eles olharem, Deus mandou que eles fizessem. Não. Então, Deus só respondeu ao que eles fizeram. Deus tem uma regra, Deus é preto com branco. Deus não fica metade. As regras de Deus não funcionam. Tem exceções. Ou você é muito bacana, então você tem exceção. Ou então não, você vai à igreja todo domingo, você tem exceção. Não tem exceção para ninguém. Deus é sério e ele pede para que as pessoas entendam ele com seriedade fazendo isso. Então, eu tenho certeza que depois desses 70, nenhum deles, logo após isso, foram olhar para dentro da arca. E Deus fala o quê? Disciplinar os seus filhos é essencial. Ele disciplina os seus filhos. E ele vai sempre fazer isso. Então, por terem olhado para dentro da arca do Senhor, o povo, eles morreram e o povo começou a chorar por causa da grande matança que Deus, o Senhor fizera. Mas não é a matança que o Senhor fizera, é a resposta de Deus ao que eles fizeram contra o Senhor, primeiramente. E os homens de Bet-Semes perguntaram: Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e a levem para vocês. Porque eles estão dizendo: quem é que consegue ficar perto da arca do Senhor? Porque ele é santo, né? Eles colocam aqui a característica, né? Vocês estão vendo que santo não está com letra maiúscula, porque não é uma pessoa, não é um adjetivo, não é um adjetivo, mas não é um rótulo que a gente dá para alguém. Ser santo, todos nós somos. Não existe um Deus santo com S maiúsculo, como se fosse um nome próprio, como se fosse, veja, santo é tudo aquilo que é separado à parte. Nós somos santos, isso é bíblico, né? Então, esse Deus é santo, porque ele é separado de todos esses outros deuses existentes, todas essas outras crenças, todos, ele é santo.
né? Ah, então eles estão com medo, eles perguntaram, quem é que pode ficar perto da presença do Senhor? Porque a arca, a arca, né, de Deus, ela é a presença de Deus. Ele fala isso. A gente volta em Levítico, a gente começa a ver essa história toda, né? Quando eles começam a montar e dar as ordenanças em relação a tudo isso. Ou seja, por isso que é importante, lembra que quando a gente começou a ler Levítico, depois Números, depois. A gente estava falando sobre, né? Sem ser essa ordem, mas a gente estava falando sobre. é, Ai, mas esses livros podem parecer chatos, mas são ricos de informações para agora, para momentos em que a gente. Mas quando é que foi que Deus disse que ele era santo? Quando é que foi que ele fez isso? Quando é que foi que isso virou lei para que eles não pudessem olhar para dentro? Por isso que a palavra é perfeita, se completa, se conecta, né? E não tem hipocrisia. Não tem uma coisa na palavra de Deus que alguém vai dizer, isso é incoerente. Isso não bate com aquilo. Novo Testamento. Tem uma frase específica aqui no Novo Testamento, no livro de Mateus, que não é coerente com Gênesis, que não existe. Nunca vai existir. Primeiro porque quem escreveu não foi o homem, que é imperfeito. Quem escreveu foi o Espírito Santo. O homem só copiou, né? O homem só emprestou o corpo, né, para que pudesse fazer a função, né, de escrever. Mas o autor é perfeito, e é por isso que a Bíblia Sagrada, ela é perfeita. Ela é sagrada porque ela é uma Bíblia. Qualquer livro, né, qualquer projetos ou montantes de histórias colocadas juntas se chama uma Bíblia, mas ela é uma Bíblia sagrada, porque nós temos todas essas histórias colocadas juntas, conectadas, né? Chamada Bíblia, e ela é santa, porque ela é separada à parte de todas as outras Bíblias. E não estou falando Bíblia espiritual, como eu expliquei aqui. Bíblias são conjuntos de tópicos, de livros e coisas que você põe junto. Você pode ter uma Bíblia no seu trabalho. Ah, eu fiz uma Bíblia sobre esse projeto, né? Então, a Bíblia é sagrada, santa, né? Então, tudo que a gente tá vendo, né? Eles estando, voltando ao assunto, para a gente não sair muito também do horário e tudo mais, o que a gente está vendo é a resposta de Deus para aqueles que não conhecem a sua santidade e que não entendem que ele não é profano. E que se ele não é profano, nós não temos o direito de profanar o nome dele, de misturar o que é santo com o que é profano especificamente. Então, é muito necessário a gente entender, quando a gente está lendo, por isso, mas nossa, um S maiúsculo faz diferença, faz diferença. Entendendo Deus faz diferença. Entendendo que Ele está explicando quem Ele é faz diferença. Então é importante a gente colocar, né, isso para a gente entender. Enfim, então é isso. Finalizamos a live hoje. Amanhã a gente volta com o capítulo 8 para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando que são 31, então a gente já está aí, quase um terço dela já está indo embora. E amanhã a gente volta, tá bom? Então assistam o capítulo 5 e é isso. Amo vocês. Muito obrigada pela paciência. Obrigada por entenderem sempre. Obrigada por estarem assim. é, Eu não posso falar me motivando especificamente, porque quem me motiva de fato é o Espírito Santo. Mas ser motivada por vocês, por exemplo, quando vocês dão feedback, quando vocês falam, ai, tô me sentindo assim, ou quando vocês me chamam no privado e falam comigo de alguma forma, né? E compreendem, às vezes, eu atrasar, ou às vezes a postagem não deu certo. Tudo isso é obviamente, né, um relacionamento interpessoal que a gente tem, um relacionamento que a gente já forma como uma igreja, né? E isso me afeta quando vocês conseguem cooperar e me ajudar e serem pacientes e amorosos. Então, muito obrigada mesmo, né? E é isso. Então, a gente se vê amanhã pro capítulo 7, tá bom? Então, um beijo. Capítulo 5 é super curtinho, dá para pegar rápido e vai fazer sentido agora do que a gente leu, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.